Então, indo para a inteligência artificial, quando me falaram isso, eu falei assim, tá viajando. Só que tem uma camada de inteligência artificial chamada OpenAI, que surgiu, né, depois de uma estruturação longa, que usa toda essa parte de inteligência, né? E a partir dessa base de inteligência, surgiram alguns produtos, como o ChatGPT, que acabou de ser lançado, e que é uma coisa de louco, assim, você pode criar uma conta rapidinho, vincular com o seu Gmail e começar a usar. O que é o ChatGPT? Só para fazer essa conexão com a parte de criação e como eu vejo isso. Pense que o Google é uma plataforma que ele tem muita inteligência hoje, porque ele entende uma pergunta, uma palavra e te traz resultados válidos, relevantes. Né? Normalmente ninguém precisa navegar mais de dois sites para achar o que precisa. Então é uma inteligência positiva. Só que pensa que o ChatGPT aprendeu tudo que tem na internet e ele não vai te jogar para um site, ele vai te responder com assertividade o que você está procurando. Então aquelas buscas de o que faz tal coisa, o que até o que é uma mancha aqui no meu braço, tudo, o ChatGPT ele auxilia nisso e muito mais, né? Então ele já te entrega a resposta. É como se você estivesse conversando com uma pessoa muito sábia. E daí você fala, não, mas a inteligência artificial não tem esse dom humano. Pode abrir lá e fazer testes. É absurdo, ele aprendeu com a internet, com bilhões de informações, trilhões, quadrilhões de informações. Então, realmente o nível de contato é muito absurdo. E falando de criação, como que eu vejo isso, a inteligência artificial entrando na parte de criação, tá? Vou pegar a parte de conteúdo que, por exemplo, o ChatGPT hoje é 100% texto, mas já tem outras tecnologias como o DALL-E, né, fazendo referência a DALL-E, que usa também OpenAI e ele constrói imagens, né, em tempo real ali do que você... eu quero um duende com boné do Manchester e, enfim, fumando um charuto. Ele vai gerar uma imagem, é absurdo. Mas falando do ChatGPT especificamente, é o tipo de coisa que a gente já começou a fazer alguns testes. Por exemplo, escreva para mim um anúncio de um apartamento de tantos milhões na Avenida Paulista para vender, para a plataforma de Google Ads, né, os anúncios de texto, com tantos caracteres. Na verdade, eu acho que a gente nem pediu os caracteres, ele já sabe quantos caracteres precisa. E só, ele trouxe diversos elementos. Viva em São Paulo, não sei o que, perto de tal lugar, daquilo. E daí você aperta um botão, ele gera mais tipo 1, 2, 3, 10, 100 alternativas. Que é o que hoje faz parte do trabalho de criação, né? Essa geração de conteúdo para a mídia utilizar, para a gente ter um objetivo e atingir esse objetivo, vender um apartamento, por exemplo. E daí a gente começa a falar de uma coisa muito maluca, de uma inteligência, de uma máquina criando anúncios, criando conteúdo, né? Sim. E daí eu nem vou entrar, a gente pode falar ainda, mas essa parte de criatividade, né, e tudo mais. Mas hoje, de maneira geral, então vai perder o emprego quem é um redator? Não a curto prazo, mas eu acho que é um estímulo, uma provocação, porque com a inteligência artificial, trabalhos manuais vão começar a ter menos relevância e vamos pensar aqui no escopo de um redator, tá? Eu acho que é um estímulo para ele virar um maestro. Até um amigo meu, Adalberto, usou esse termo. As pessoas vão ter que começar a ser maestras, né, para realmente falar para a inteligência o que ela precisa cuspir ali de produto final para você. Sim. E você precisa ser detalhista. E até uma coisa, por exemplo, a nível de entender se eu quero fazer esse anúncio de apartamento não sei o quê, para um público de Brasília, vendendo apartamento em São Paulo, para um cara do interior de São Paulo, e ele vai moldar essa inteligência, só que tudo são inputs. É como se você vai meio que você vai precisar evoluir para ser um líder da ferramenta, falar o que você quer, né? Então pensa que você tem um grupo de redatores júniores, enfim, para produzir esses conteúdos. Você tem que falar o que você deseja. E é a mesma coisa com a inteligência artificial. É você virar uma chavinha para começar a pensar um pouco mais na estratégia e não só na linha e caracteres que você precisa contar. E é um alerta, na verdade, porque é uma mudança muito rápida que a gente está vendo. A gente está falando de, em 2 anos, o mercado se transformar. A expectativa é que Google
que hoje é o site mais acessado do mundo, perca 50% do tráfego em 2 anos. Caraca. Então, daí entra aquilo que a gente está falando, que as coisas no digital não são fixas, não são para sempre. As plataformas vêm, vão, morrem, talvez surja uma outra OpenAI, uma outra inteligência artificial para bater com essa. E sites enormes como o Google, as redes sociais como a gente conhece talvez se transformem. Então, é isso, é ficar antenado e aquilo, se você falar, não, eu sou especialista só em fazer isso, aquilo, e acabou, durante 30 anos eu quero fazer isso. Não é o mercado certo para você digital. Né? E na verdade, acho que não é um perfil muito bom, né, você querer ser travado em alguma coisa. Então, ou não, quero atuar nessa área, mas ser aberto a ferramentas, a metodologias novas, a fluxos e processos novos. Sim. Mas a questão do OpenAI vem mudando muito. E é um convite para todo mundo acessar ChatGPT, busca lá no Google e fazer testes, pedir conselhos. Até um último exemplo, eu não sou da área de programação, mas você pode digitar lá. Escreva um código HTML para eu integrar, sei lá, o portal do UOL no meu site. Ele vai gerar um código. Então, assim, é muito louco o nível que ele consegue chegar. Eu acho que da mesma forma que, sei lá, antes teve uma relutância, sei lá, quem trabalhava com offline tinha uma relutância com online, vai ter gente relutância, enfim, sempre vai ter essa relutância com coisas novas. Sim. A gente está falando de uma coisa que nosso trabalho é estimular vendas, é estimular também consumo, é estimular conteúdos, da mesma forma que, jogando a polêmica, pode ser utilizada para um conteúdo fake. Sim. Sim. Né? Então, é uma ferramenta pode ser usada para o mal, pode ser usada Tem toda essa também. questão, né? No OpenAI eu venho estudando bastante e eles estão, na verdade, está numa fase beta, eles lançaram o ChatGPT num modo beta ainda, porque eles estão vendo, inclusive, quem está usando para o mal, para o bem, para começar a ensinar a ferramenta. Você pode ir até aqui, tem linhas que não podem ser cruzadas. Sim. Então, acho que esse é um fator importante e até estava conversando com um amigo meu que, enfim, tem um blog grande e tal, e ele falou, é capaz da inteligência artificial, né, muitos conteúdos serem gerados por ela, posts no blog, e vai começar, sabe o selo do transgênico? Ele usou o Adal, ali, grande abraço, ele usou esse argumento, ele falou assim, sabe o transgênico que fica ali, é obrigado a estar na embalagem? Provavelmente vai começar a ter uma ética de conteúdo gerado via inteligência artificial, sabe? É o novo transgênico, porque... É tipo um Doritos. Você sabe que não faz tão bem para a saúde, mas é gostoso pra caramba. É o tipo de conteúdo que pode ser gerado via inteligência artificial, sabe? Vai ter que ter alguma forma ali de você saber, identificação, né? Só para você saber que aquilo foi escrito por uma inteligência. E nada, eu acho que não exclui de forma alguma o trabalho de revisão, de adaptação do ser humano, mas assim... Realmente é uma ferramenta. São ferramentas, como você falou. Sim, são ferramentas. Mas é bem doido isso, né? Porque isso muito maluco. São coisas assim que nós produzimos, sabe? Questão de fake news ou fotos fakes em Photoshop, sei lá, coisas que sempre existiram, deepfake, e são coisas que a gente sabe que tem público que vai falar, meu Deus, é uma ferramenta do mal. E tem gente que vai tem muita resistência e tal. Mas tem coisas que eu acho que não tem muita volta também, sabe? Sim. Como a internet. Não tem, tipo, agora não vai mais ter internet. Tipo, a não ser que, sei lá, aconteça um desastre mundial. Mas, tipo, inteligência artificial é a mesma coisa. Ela já tá... E aos poucos, a gente acha que não, mas aos poucos já vem... É que não era uma inteligência tão explícita, mas, por exemplo, a questão do Google, todo o algoritmo das redes sociais, uma Alexa conversando contigo, tudo isso foram pequenas evoluções. A gente não surgiu do nada, não chegou nisso do nada, Foi muito rápido, mas não foi do nada. Foi rápido. Estava conversando com o Chico também lá da nossa equipe, que é engraçado, né? Essa questão de não se fechar, de ter a cabeça aberta. Quando a gente olha a Forbes sempre publica o ranking das 100 maiores empresas do mundo em termos de valor de mercado.
E quando você olha ali, eu não vou lembrar o número exato, mas das 100 dos anos 2000 que foi publicado, cerca de 80% não existe mais das empresas. As empresas que eram as mais valiosas do mundo. Daí tem várias, Blockbuster que fechou, tem a parte da indústria de fotografia, caiu muito, perdeu muito valor com a questão do simples celular. E daí quando ele falou assim, mas eu acho que isso aconteceu porque nos últimos 20 anos teve uma evolução da tecnologia e do digital muito grande. Eu acho que nos próximos 20 anos não vai ter esse pulo. Daí que eu falei para ele, não, eu discordo, talvez em 2 anos muitas empresas não existam, das maiores. Google é um exemplo. Talvez com metade do tráfego ela perca 9 décimos do valor que ela possui hoje. E aí? Então, assim, você querer... Nada é estável, né? É uma sensação falsa essa segurança que a gente busca, né? Americanas era uma das maiores empresas do e-commerce brasileiro, acho que era a maior, e tá em recuperação judicial, praticamente nesse momento ela tá falida, sabe? Então é muito louco e eu acho que é um alerta positivo para você não ser aquela pessoa fechada, né? A gente tá falando de criação não é sobre isso, né?